Vorcaro vai delatar o Lula? Pelo jeito parece que a coisa vai ficar pior ainda pro Lula. Isso num ano eleitoral. Informações que já circulam na mídia dão conta de que o Vorcaro estaria muito chateado com o Lula, pela maneira que o Lula se refere a ele e, logicamente, porque ele vê o Lula tentando jogar toda a culpa para cima dele, quando parece que tem outros envolvidos muito próximos ao Lula. Inclusive, nós sabemos bem já da história do filho do Lula, né? Agora, vai acontecer, não vai acontecer? CPMI do INSS está muito ligada a essa questão aí do Vorcaro. As coisas estão se misturando demais. E os atores que parecia que, de um caso, não teriam nada a ver com o outro, na verdade nós estamos vendo que são os mesmos. Inclusive com o dinheiro do próprio INSS sendo lavado nessa questão do Banco Master. Só que parece que tem a possibilidade também de se encontrar dinheiro lavado de instituições criminosas, PCC e companhia, crime organizado nesses negócios do Master. Inclusive, ao que circula na mídia, pode, e até vai ser motivo de convocação para CPMI e CPI, respectivamente do crime organizado e também do INSS, onde a mulher do Alexandre de Moraes vai ser chamada, o irmão do Toffoli vai ser chamado, aí vamos ver o que acontece. Mas eu vou trazer para você o Bruno Musa. Ele é um comentarista político que você conhece com certeza, também é um homem que entende muito do mercado financeiro, e ele vai falar para a gente a respeito dessa possibilidade do Vorcaro jogar o Lula de vez dentro de todo esse lamaçal. Acompanhe o que fala aqui o Bruno Musa. A coisa pode se complicar para o Lula. Olha só o que a Folha tem noticiado através de Mônica Bergamo, hein? Vorcaro manifesta irritação cada vez maior com Lula, que já deu repetidas diretas e indiretas contra ele. O Lula vem falando que o Vorcaro roubou bilhões. Talvez uma das poucas vezes que Lula falou a verdade na sua vida. Só que agora o banqueiro lembra que tem conexões com políticos muito próximos ao Lula, como por exemplo Rui Costa, Jacques Wagner, que o PT da Bahia há indícios que está envolvido até o teto em tudo isso, Guido Mantega, que ganhou milhões durante meses, 1 milhão por mês para ser consultor do Banco Master, assim como o Ricardo Lewandowski, que era ministro da Justiça depois de ser ministro do STF, tudo indicado por Lula, claramente. Também ganhou alguns bons milhões trabalhando para o Banco Master, sabe-se lá para quê, e que isso prejudicaria o próprio governo, porque Lula tem dito que Vorcaro roubou bilhões, mas que ele tem nomes de pesos que ele poderia dificultar que o governo se mantivesse inocente nessa história toda. Pois é, Lula, quem sabe a coisa começa a apertar agora. Não é só o fiscal, não é só a roubalheira e o prejuízo nas estatais, não é só o mecanismo de narrativas mentirosas ao longo de todos esses anos, comandando o Brasil, não apenas no executivo, mas em todos os ministérios, universidades, em tudo que você conseguiu exportar os seus tentáculos, se intrometendo cada vez mais em nossas vidas. Agora talvez a coisa tenha ficado suja demais. Vamos lá, Vorcaro, fale, estamos esperando. Por favor, mostre quem de fato é esse governo e todos à sua volta. E claro, tem muitos políticos também do Centrão. Vamos lá, fale todos. Essa república já deveria ter caído há muito tempo. Tá aí, você ouviu o Bruno Musa, como eu te disse, comentarista político, jornalista, né, político, e também um homem que sabe tudo do mercado financeiro. Ele sabe o que está falando. E aí ele coloca essa situação. E eu fico me perguntando aqui, será que no ano de eleição o Lula vai entrar nessa fossa, nesse lamaçal? Quer dizer, já tem a história do filho dele, do irmão dele,
Você viu aí quantos nomes ligados a ele, né? Inclusive ex-ministro dele sendo funcionário, consultor do Banco Master. Por sinal, como tem consultor esse Banco Master, né? O Manteiga era consultor, ganhava 1 milhão por mês. O Lewandowski, o escritório dele, era consultor, sem nunca ter prestado um serviço, ganhava 250 mil por mês. A mulher do Alexandre de Moraes era consultora, advogada, sem prestar serviços também, parece que teve uma queixa-crime só, uma coisa assim, e ela ganhava quase 3 milhões por mês. Como o preciado de advogado se for caro, hein? Mas só para você entender, eu sou advogado e eu sei a luta que é no dia a dia para o advogado se manter. Até porque todo sistema joga contra aquele que quer ser honesto. E aí você encontra histórias assim, 1 milhão para cá, 3 milhões para lá, 250 mil para outro lado, sem prestar serviço nenhum. É no mínimo estranho, né? Mas tá aí. Essa foi a opinião do Musa. Na minha opinião, eles vão tentar blindar o Lula. Sabe o que eu acho que aconteceu? Rapidinho aqui com você. Eu acho que a esquerda jogou o STF às cobras, literalmente. Jogou na caverna dos leões. E o STF, que é essencialmente de centrão, como eu já te falei várias vezes, puxou a esquerda junto. Porque eles são companheiros, me parece que em tudo. Inclusive nesse lamaçal que está aí. E agora, ou a esquerda salva o centrão STF, na minha visão, na minha opinião pessoal, ou o centrão STF leva a esquerda com tudo para dentro do lamaçal. Mas essa é a minha opinião. Eu acho que eles vão tentar passar pano até o último momento. Só que a coisa está ficando tão grande que daqui a pouco escancara de vez. Parece que tem até banco lá das Arábias que está envolvido nisso aí, quer dizer, pode envolver outros países. A situação está crescendo muito, está ficando muito complicada. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que isso vai terminar em pizza? Ou realmente o Vorcaro vai entregar todo mundo? Será que ele só quis assustar? Ou ele vai entregar todo mundo? O que você acha? Diz para mim nos comentários. Aconteça o que aconteceu comigo, a verdade chegará na hora certa. Cada um de nós entenda que tem uma missão aqui na Terra. Você tem a sua missão, eu tenho a minha. Você tem a sua. Eu vou cumprir a minha. Eu tenho muito mais tempo de retrovisor do que para-brisa. O povo brasileiro não vai se decepcionar comigo, mesmo se eles façam uma maldade extrema daqui a alguns dias. Não desista, não desanime, não jogue a toalha. Nós não podemos abandonar esse grande país que nós temos chamado Brasil. Ninguém no mundo tem o que nós temos.